Olá pessoal, vamos começar hoje ao segundo vídeo. Aqui tem aula 3, não está errado não, tá certo? A aula de vídeo passada, eu condensei os assuntos da aula 1 e 2 e nós tivemos já os assuntos de duas aulas no vídeo passado. Esse vídeo está trazendo a aula 3. Essa aula 3 é um assunto que é um pouco chato, mas é um assunto mais tranquilo também, porque tem uma quantidade teórica menor. Então, a gente vai falar o nome de algumas doenças mais chatas, mas a gente vai menos interessantes, mas em compensação o assunto é menor, então vai ser mais tranquilo de estudar, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre as doenças intersticiais, infiltrativas e restritivas. Então, nós vamos começar a falar de algumas doenças que podem cursar com fibrose intersticial. E vamos terminar a aula com algumas doenças que comprometem o interstício, mas que, além da fibrose ou sem fibrose, elas podem apresentar granulomas no interstício. E aí nós vamos falar de algumas doenças caracterizadas por esse padrão restritivo, por esse padrão de acometimento intersticial. Então, essas doenças pulmonares intersticiais, elas são doenças que vão comprometer, como o nome já fala, o interstício. Ela vai comprometer o tecido conjuntivo. Então, ela compromete o tecido conjuntivo do parênquima pulmonar. E isso acaba levando ao comprometimento do restante do pulmão. Pode comprometer os alvéolos, pode comprometer bronquíolos, terminais, respiratórios. Então, nós podemos comprometer agora a parte final do parênquima, a parte de troca gasosa. Então, lembra que na aula passada nós falamos dos distúrbios que eram distúrbios obstrutivos, que eram da via aérea. Agora nós vamos afetar o parênquima, o alvéolo pulmonar. Nós vamos falar sobre os distúrbios restritivos, tá bom? Com relação às causas dessas doenças, existem as mais variadas causas, existem os mais variados padrões morfológicos, e o que define essas doenças pulmonares intersticiais, já está falando lá embaixo, está, em letras maiúsculas, é a dificuldade diagnóstica. Hoje em dia, a própria Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, ela considera que o diagnóstico definitivo dessas doenças, ele só pode ser feito através da discussão multidisciplinar entre pneumologistas, radiologistas e patologistas. Então, hoje, as doenças pulmonares intersticiais devem ter seu diagnóstico junto dessa reunião, dessa discussão multidisciplinar. Sem discussão multidisciplinar, o diagnóstico ele nem sempre vai ser o mais preciso e o mais correto. E aí vocês vão ver que eu vou falar ao longo dessas aulas os nomes de algumas doenças que a gente não se depara muito frequentemente lá na clínica. Por dois motivos principais. O primeiro é que realmente não são doenças tão frequentes na nossa população. Ela vai ter um número menor de pessoas acometidas. Mas o principal motivo é que essas doenças não seguem uma avaliação propedêutica muito adequada. Se o clínico desse valor à queixa do paciente, talvez essas doenças fossem dadas em um número maior de diagnóstico dessas doenças. Então é importante que a gente conheça, porque olha só, 15% das queixas ambulatoriais de pacientes que não são infecção vão corresponder a essas doenças. Então, apesar de não serem tão frequentes, elas vão aparecer uma hora ou outra no ambulatório da pneumologia. Esses distúrbios causados pelas doenças, quando a gente pensa na espirometria, são distúrbios predominantemente restritivos, que vão afetar o alvéolo. Então, afetar o parênquima pulmonar, mais especificamente no alvéolo, onde faz a troca gasosa. Então, o padrão vai ser um padrão restritivo. Outra informação importante, elas também podem ter padrão obstrutivo, mas esse não vai ser o mais predominante, salvo algumas poucas exceções. Além disso, essas doenças apresentam dois grandes pilares. Ou elas inflamam, ou elas fibrosam, ou fazem as duas coisas. Então, essas doenças podem progredir em termos de inflamação e fibrose. Algumas doenças progridem para uma fibrose avançada, fazendo com que o paciente necessite até mesmo de transplante pulmonar. Existem doenças em que essa progressão da fibrose acontece de maneira tão rápida
que em aproximadamente 6 meses de descoberta diagnóstica, o paciente já pode ir a óbito ou fazer o transplante. E aí, aqui tem a frequência das principais doenças, né? Das principais causas de doenças. Nós vamos ter as doenças ambientais em 25% dos casos, a sarcoidose em 20%, doenças fibrosantes intersticiais pulmonares em 15%, doença colágeno vascular. Doença colágeno vascular são as doenças de tecido conjuntivo, são as doenças autoimunes. Então, doença autoimune também pode acometer pulmão. E outras doenças, 30%, quase um terço das doenças, existem mais de 100 causas diferentes causando tudo isso. E aí fica uma informação importante que essa é a casuística americana, porque a casuística brasileira tem mostrado um padrão um pouco diferente. Ainda não existem publicações, mas existem 2 grandes grupos de pneumopatia intersticial, um grupo da Unifesp, um grupo lá do Rio Grande do Sul, em que eles mostram que no Brasil a gente tem uma quantidade maior de doenças ambientais e doenças colágeno-vasculares, né? As doenças do tecido conjuntivo, as doenças autoimunes. Esse é um número muito expressivo. E aí, terceira que viria a sarcoidose. Na casuística que eu olho lá no laboratório, que a gente também recebe lá no laboratório, essas doenças pulmonares intersticiais, a nossa casuística está batendo com a Unifesp e com o Rio Grande do Sul, e não tanto com essa casuística americana. E aí, como já falado, por que acontecem essas doenças? Nós vamos ter processo de inflamação, nós vamos ter processo de fibrose. Como inflama e quanto inflama, como fibrosa e quanto fibrosa, é que vai determinar qual doença pode ser para que ela receba o tratamento específico e para que ela receba também uma propedêutica mais adequada, um tratamento mais adequado. Então, o padrão inflamatório vai variar de acordo com as doenças e o padrão de fibrose também. Nós podemos ter doenças evoluindo com inflamação crônica, com períodos de exacerbação. Isso vai ser o mais comum. As doenças que inflamam vão ter inflamação crônica e em alguns momentos os indivíduos vão exacerbar a doença e ter uma piora clínica. Quais são os principais sintomas associados? A dispneia costuma ser o principal sintoma relatado. E aí, quando a gente pensa em dispneia, não é o paciente morrendo com falta de ar, não. A dispneia já inicia aos pequenos esforços. Então, existe uma classificação para a dispneia. Vocês devem ter visto na pneumologia, existem várias classificações. A que a gente mais usa na pneumologia é a MMRC, que ela vai avaliar de 0 até 4, em que vai avaliar desde o paciente assintomático, que é o 0, até o 4, que é o paciente que tem dispneia em repouso. E a dispneia leve é aquela que o paciente vai apresentar aos grandes esforços. Então, lembrar que dispneia não é o paciente morrendo, não. Então, aqui na sala, né, pode ter uma outra pessoa com dispneia. Coloca fazer uma longa caminhada. Alguém pode apresentar dispneia, que é o desconforto respiratório. Segundo principal sintoma é a tosse. Em alguns, a depender da doença, ele na verdade costuma ser até o sintoma mais relatado. A tosse ela é caracteristicamente seca e nos períodos de exacerbação a gente pode ter uma tosse com produção de muco. Pode ter também sintomas constitucionais, especialmente em fases mais avançadas, como febre, perda de peso, fadiga, anorexia. Em alguns casos, como nas vasculites pulmonares, nós podemos ter hemoptise. E dor não é muito comum. Então, dor torácica não costuma ser um sintoma associado às doenças que cursam com fibrose pulmonar. Aqui é a graduação da dispneia, uma outra graduação também utilizada. O MMRC seria mais ou menos esse que nós estamos vendo aqui, só que teria o grau 0 também, que seria a ausência de sintoma. Não precisa decorar, eu não vou cobrar em prova. Estudem o que os professores de pneumologia passar, que são essas que vão ser mais utilizadas na clínica, tá bom? E aí a duração da doença. Com relação às manifestações clínicas, elas podem acontecer de maneiras diversas. Alguns nomes a gente já sabe, já consegue guardar. Ela pode ser os extremos, aguda ou crônica, e também pode ser o intermediário, que é a subaguda.
No entanto, o mais comum é que a gente tenha uma doença intersticial evoluindo de maneira crônica, de maneira insidiosa. Então, ela acontece de maneira gradual, crônica, com acometimento também gradual e progressivo. Ou seja, elas são silenciosas por um longo período. E quando a gente dá o diagnóstico, o paciente já pode estar numa fase de comprometimento mais importante dessa doença pulmonar. Especialmente quando a gente lembra dos pacientes do SUS, que não vão ter acesso à saúde devido a uma queixa de eu me canso quando eu faço uma caminhada mais longa. Então, isso é difícil de ser diagnosticado mais precocemente. E aí, na propedêutica desse paciente, quais são os exames que eu posso solicitar, que eu devo solicitar? Então, partindo do menos complexo para o mais complexo, o que nós vamos fazer? Também por uma sequência diagnóstica lógica. Paciente com queixa respiratória faz a radiografia e observa se tem alguma coisa. Tem alguma coisa na radiografia? Tem que saber o que é. É uma pneumonia? Não é uma pneumonia? É uma lesão expansiva? É um câncer? É um acometimento peribronquiolar? Tem nódulos? Então tem que começar a avaliar. Se a radiografia é inconclusiva ou se ela for negativa e o paciente tem queixas bem nítidas e específicas, partir para um exame melhor, para a tomografia computadorizada. Mas não é qualquer tomografia computadorizada. Tem que ser específica, é a tomografia com resolução. E aí consegue realmente avaliar localização da fibrose, da inflamação, o padrão, se tem consolidação, se tem vidro fosco, se tem espessamento de septos alveolares, interlobulares, interlobares, se tem fibrose subpleural, acometimento peribronquiolar. Então dá para ver uma série, infiltrado reticular. Então dá para ver uma série de alterações no exame de imagem, que vão mais ou menos predizer o que é que o paciente pode ter. E aí, seguindo a propedêutica, fazer agora um lavado broncoalveolar. E o que é que o lavado broncoalveolar vai fazer? Ele vai jogar líquido dentro do pulmão e vai pegar esse líquido de volta para poder observar quais células estão circulando lá. Existem algumas doenças em que, a depender do tipo de célula e a relação dessa célula pelo total, a gente consegue chegar ao diagnóstico mais preciso. Vou dar um exemplo. Um paciente, vocês já viram na parasitologia, né, síndrome de Loeffler, que é quando os vermes passam pelo ciclo pulmonar lá, a gente pode ter muitos eosinófilos. Então, por exemplo, o paciente tem suspeita de síndrome de Loeffler. Não tem indicação, mas ele fez um lavado. Se eu encontro 30% de eosinófilos nesse lavado, isso é fortemente sugestivo que esse paciente realmente está com síndrome de Loeffler. Beleza? Então, o lavado faz isso. Vai observar qual célula e a proporção dessa célula em relação ao seu total. Também tem que fazer uma prova, né, de função pulmonar, uma espirometria, ver se realmente é um distúrbio restritivo, a intensidade, acompanhar esse paciente com a espirometria, caso ele tenha doença pulmonar intersticial. Ele tem que fazer, no mínimo, uma espirometria por ano. E se não chegou ao diagnóstico mais específico, tem que fazer um estudo histopatológico. E aí é importante, pessoal, falar isso, porque o diagnóstico não é a biópsia que vai dar. O patologista, apenas olhando a biópsia, a não ser que seja alguma entidade muito característica, ele não consegue fechar esse diagnóstico, não. Para ele dar esse diagnóstico, tem que ser em conjunto com a clínica e com a radiologia. A gente tem na cabeça que quando faz a biópsia, o patologista vai conseguir dizer o que é, e isso não acontece. Com as doenças neoplásicas, acontece na maior frequência, mas com doenças inflamatórias é uma frequência menor. É difícil dar diagnóstico sem informe clínico, sem correlação clínica, e no caso dessas doenças, sem correlação com os exames de imagem do paciente. Então, aqui nós temos algumas listas de doenças, é uma divisão didática do que nós podemos ter. Nós temos doenças fibrosantes, nós temos doenças granulomatosas, doenças eosinofílicas relacionadas ao tabagismo e outras doenças mais raras, como proteinose alveolar. Nós vamos estudar apenas as mais comuns, já que a gente tem dentro dessa lista 15% das cases ambulatoriais da pneumologia, a gente não pode parar e dar só isso aqui, porque senão seria um módulo inteiro só falando isso daqui. Só para vocês terem ideia, eu sou o patologista que faz a discussão dos casos lá do HC, do FMG. Então a gente faz um curso de discussão sempre que entra residente novo lá. Então, todo mês de março a gente volta a dar esses cursos lá no HC.
E aí, para a gente discutir algumas dessas doenças, que são 2 discussões semanais, a gente demora aproximadamente 4 e 5 meses, e mesmo assim a gente não consegue discutir tudo. Então, a gente vai falar de algumas coisas mais importantes de algumas dessas doenças, tá bom? Começando com as doenças fibrosantes, nós vamos falar de algumas. Então, nós aqui vamos falar da primeira, que é a fibrose pulmonar idiopática. Aqui eu já falo algo extremamente importante. Fibrose pulmonar idiopática é o nome final da doença, ou seja, o diagnóstico da doença. Não é o que o patologista vai dizer no laudo. Isso é bem interessante. Dessas doenças inflamatórias, seja pele, pulmão, rim, muitas vezes o que o patologista vê na morfologia, o que ele chama na morfologia, tem que juntar com a informação clínica, com a informação do exame de imagem, para dar o nome da doença clínica. Então, aqui, olha lá embaixo, o nome da doença é pneumonia intersticial usual. Então, o que eu vejo na morfologia, na biópsia, eu chamo de pneumonia intersticial usual. O que o radiologista olha na biópsia é pneumonia intersticial usual. Juntando patologia, juntando radiologia e as informações clínicas do paciente, que a gente pode chegar ao diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática. Ela é uma doença que está aí bem na moda, porque o tratamento dela é muito caro. Só consegue tratar por judicialização. São drogas novas, antifibróticas, e elas são baseadas em diminuir, né, a taxa de progressão da fibrose. Pra vocês terem ideia do quanto que essas drogas podem custar, essas drogas podem custar aproximadamente de 10 a 20 mil, a depender da dose que o paciente usa, por mês. Então, o tratamento do paciente pode chegar a 20 mil reais por mês. Então, obviamente, o Brasil não vai conseguir, um brasileiro não consegue comprar essa droga para conseguir se tratar. Então, ela consegue por judicialização. E aí, essa é uma doença na moda, porque uma doença com tratamento tão caro, as indústrias farmacêuticas vão em cima para tentar tratar esses pacientes. Ela acomete de 7 a 20 pessoas em 1 milhão de habitantes, é igualmente distribuída no mundo, se bem que na verdade não é bem assim. Os estudos mais recentes, publicados agora em 2019, já mostram que ela é mais frequente nos países acima da linha do Equador. Isso está muito relacionado ao perfil da população. A gente tem que lembrar que a nossa população brasileira, a gente tem uma descendência muito grande de escravos africanos, e isso acabou mudando também um pouco o nosso padrão de doença pulmonar. Na África tem menos essa doença, e não é só pelo subdiagnóstico, e o Brasil também tem menos essa doença, também não só pelo subdiagnóstico, mas também porque o nosso padrão genético é um pouco diferente do padrão americano. Apesar de ser semelhante também ao padrão europeu, porque nós somos também de colonização europeia, mas nós tivemos uma genética muito próxima à africana nesse quesito de doenças pulmonares. Acomete mais homens do que mulheres, 2 homens para 1 mulher, geralmente pacientes acima de 50 anos de idade, muitas vezes acima de 65, que a gente vê na clínica, e a causa dela ainda é desconhecida, ninguém sabe o porquê que ela acontece. Existe um grupo francês, existe um grupo americano que está estudando o padrão genético dessa doença. Talvez sejam alguns genes relacionados a ela e o paciente tem essa predisposição genética. Então, patogênese, como são doenças novas, que foram reconhecidas há pouco tempo. Então, a primeira vez que foi descrita alguma coisa sobre essas doenças foi em 1990. A primeira vez que saiu uma classificação dessas doenças foi em 2004, com publicação em 2005. Então, a gente tem aí aproximadamente 15 anos de um estudo mais intensificado dessas doenças. Então, a gente não tem todos os mecanismos fisiopatológicos reconhecidos. Se a gente para pensar, a tuberculose, que era uma doença reconhecida em escritos antigos, até hoje não tem uma fisiopatologia completamente esclarecida, quem dirá essas doenças mais novas que têm 15 anos, né? Então, a patogênese dela não é muito bem reconhecida, ela é caracterizada por múltiplos surtos de agressão ao epitélio alveolar, agride o parênquima pulmonar, não se sabe o agente, isso vai fazendo cicatrização, fibrose pulmonar. E aí, o principal componente dessa doença, como eu já falei, as doenças têm um componente inflamatório e um componente fibrosante. Algumas mais inflamam, outras mais fibrosam. Essa é a doença que mais vai fibrosar. Então, não adianta usar anti-inflamatórios, esteroidais ou esteroidais, porque a chave da questão não é
Não é a inflamação, é a fibrose. É por isso que são utilizadas drogas antifibróticas, que elas vão impedir a taxa de progressão de fibrose. Clinicamente, nós vamos ter uma evolução mais gradual dos sintomas, e a piora clínica ela acontece nos 6 últimos meses de evolução dessa doença. Então, diagnosticou essa doença, depois do diagnóstico, tem um curso evolutivo muito ruim dentro de 6 meses. A mortalidade dessa doença ela é maior que a de câncer de pulmão. A velocidade com que essa doença mata é maior do que a do câncer de pulmão. Então, a gente tem uma doença que é pior do que o próprio câncer pulmonar. Ela dá dispneia, tosse, perda de peso. Sintomas sistêmicos são menos comuns para essa doença, não costuma acontecer tanto. A gente pode ter baqueteamento digital, você já deve ter visto na clínica, né, na pneumologia, o baqueteamento digital que acontece em hipóxias crônicas, ela acontece em 50% dos pacientes. E quando a gente faz a ausculta pulmonar, tem tanta fibrose que quando o paciente tenta expandir essas áreas, fica fazendo crepitação. O paciente tem crepitação à ausculta pulmonar. Pode ter em associação hipertensão pulmonar, porque as doenças fibrosantes podem cursar, né, com hipertensão pulmonar, podem cursar com cor pulmonale. Lembra lá do bloco da cardiologia que nós falamos que as doenças fibrosantes pulmonares em estágios mais avançados de fibrose podiam cursar com cor pulmonale, porque fibrose o parênquima todo, incluindo os vasos, então aumenta a resistência vascular pulmonar e pode dar hipertensão pulmonar, e a depender da evolução da doença, pode também dar o cor pulmonale. A pneumonia intersticial usual, morfologicamente, o anátomo patológico dela, ela recebe esse nome aqui, o aspecto em calçada portuguesa. A calçada portuguesa nada mais é do que aqueles ladrilhos empilhados um ao lado do outro. Então, ela caracteristicamente ela vai fazer nas fases mais avançadas, ela vai fazer com que haja uma fibrose, né, com áreas de retração. Então, em áreas mais avançadas, ela começa a retrair a região da pleura, puxando a pleura, e a superfície do pulmão fica parecendo essa calçada portuguesa, fica cheio de entrâncias. É como se o ladrilho fosse o resto do pulmão normal, e a parte que junta o ladrilho, né, esse cimento, é como se fosse a área de retração da fibrose, puxando esse pulmão, essa pleura mais para baixo. Caracteristicamente, essa doença tem um comprometimento bilateral, periférico, mas em lobos inferiores. Então, ela começa desse jeito, inferior, periférica, bilateral. E sendo mais específico ainda, ela é mais posterior. E aí, na macroscopia, nós vamos ver, né, aquelas regiões, já falasse, parece calçamento português. E aí a superfície de corte ela pode apresentar ainda as palavras-chave dela. Faveolamento. O que é faveolamento? Você escreveu errado, Davi. É fovel, é foveolamento. Não, é faveolamento, é de favo de mel. Lembra que o favo de mel ele fica formando umas estruturinhas bem regulares com essas cavidades? É mais ou menos isso que o pulmão vai fazer. Na região subpleural, onde nós temos a área de fibrose, começa a formar essas áreas aqui, parecendo pequenos favos de mel, formando naquela região subpleural. Essa doença é a doença que mais caracteristicamente vai fazer isso. Ela vai fazer esse aspecto em favo de mel, ok? Uma outra palavra-chave dessa doença é a heterogeneidade espacial. Eu tenho área de pulmão normal ao lado de área de pulmão completamente comprometida. Então, área de pulmão normal ao lado de pulmão comprometido. Isso é chamado de heterogeneidade espacial. Então, na macroscopia nós vamos ver isso. Está vendo que forma essas bolas? Olha só para isso. E a gente vê que ela é mais periférica. Ó. A gente vê que na periferia é que vai dando mais esse aspecto. Com relação à calçada, né, do português, olha aqui embaixo, vou tentar grifar em outra cor. Então, essa região aqui, eu vou apagar para vocês poderem visualizar melhor depois. Então, olha essa região aqui que tem resto de pleura, né?
vocês vão tentar observar que tem área de fibrose repuxando o pulmão normal. E ficam as áreas mais branquinhas de pulmão normal, ó. Tá vendo? É isso que é o aspecto de calçada portuguesa. Microscopicamente, nós vamos ter mais uma palavra-chave, que é heterogeneidade temporal, ou foco fibroblástico. O que é isso? É a área de fibrose jovem junto com fibrose antiga. É uma doença que tem uma progressão rápida. Então, é como se tivesse fibroblasto novinho, jovem, produzindo fibrose ao lado da área de fibrose antiga. Imagina uma guerra, onde nós temos um exército. Quem vão ser as pessoas mais jovens? Elas vão estar lá na frente ou lá atrás? Os jovens ficam lá na frente. Então, fica lá na frente o que vai abrir caminho para o que vem depois dar espaço. Então, a mesma coisa aqui. Então, a área de fibrose antiga fica atrás e a área de fibrose jovem ela vai crescendo, crescendo, crescendo e progredindo dentro desse parênquima pulmonar. Essa área de fibrose jovem é chamada de foco fibroblasto. Ela fica ao lado de área de fibrose antiga. E a gente já tinha falado da heterogeneidade espacial, que é a área normal ao lado de área comprometida. Então, nós já falamos algumas palavrinhas-chave de pneumonia intersticial usual. Guardem essas palavras. Heterogeneidade espacial, heterogeneidade temporal, e aí na heterogeneidade temporal, lembrar do foco fibroblástico. Outra coisa que a gente falou é que ela é uma doença que vai dar faveolamento e é uma doença predominantemente periférica, subpleural. Tá bom? São as 4 palavras-chave dessa doença. É importante com relação às biópsias. Olha só, ela é uma doença que acontece mais em região subpleural e paraseptal. Lembra lá que a gente colocou na sequência, faz o lavado broncoalveolar e no final a gente poderia fazer uma biópsia. Existem vários tipos de biópsia pulmonar. A gente pode fazer uma biópsia junto com o lavado. Então, o mesmo vídeo que vai fazer o lavado já vai lá e coleta fragmentos. Ou a gente pode abrir o tórax do paciente e retirar um pedaço do pulmão. Qual é menos traumático? A broncoscopia, né? A broncoscopia fazendo a biópsia. O problema é, para essas doenças periféricas, o broncoscópio não consegue biopsiar a região subpleural. Então, para essas doenças de fibrose subpleural, não adianta fazer fibrose por broncoscopia, porque não vai sair diagnóstico. Então aqui, gente, essa fotografia que eu peguei de um artigo está muito boa para poder mostrar. A gente vê que o N é o normal, o F é o fibrose. Então a gente vê que a fibrose ela é predominantemente periférica, acontece mais na periferia do que na região central. Nítido nessa imagem, né? Outra coisa importante, existe área de fibrose ao lado de área completamente normal. Então a gente tem heterogeneidade espacial. Então já 2 características do padrão de fibrose pulmonar idiopática. Então, mais fibrose aqui em região subpleural, olha só. Fibrose em região mais subpleural. A gente tem área de pulmão normal ao lado de área de pulmão comprometido. Heterogeneidade espacial. A gente tem aqui o foco fibroblástico, essa estrutura aqui, ó, é difícil de ver, bem difícil. Tanto que patologista que não trabalha com essas doenças acaba dando de maneira equivocada alguns diagnósticos. Então, o ideal é que patologista que trabalha com doença inflamatória que veja a biópsia. Por exemplo, tem quem biópsia de pele é doença inflamatória, aqui em Belo Horizonte vai ter uns 3 patologistas que vão ver muito bem essas biópsias. Biópsia mais do que inflamatória. Biópsia pulmonar, tem 2 patologistas que olham biópsia pulmonar. Biópsia renal, tem 2 patologistas que olham biópsia renal. Mais do que de inflamação, doenças inflamatórias intestinais, aí tem uma quantidade maior, mas referência vão ter alguns poucos patologistas, uns 4, 5 patologistas. Então, a gente tem que lembrar que, como na clínica as pessoas se especializaram, tem pneumologia, tem gastro, tem tudo, na patologia, os patologistas também estão começando a se especializar. Então, o ideal é que o patologista especializado veja biópsias como essa.
Porque olha a diferença, é mínima. Isso aqui é o foco fibroblástico, isso aqui é a área de fibrose antiga. É muito difícil de ver a distinção entre elas. E aí, outro padrão morfológico. Então, guarda que na fibrose pulmonar idiopática, que morfologicamente é caracterizada pela pneumonia intersticial usual, nós vamos ter 4 características morfológicas importantes, que são faveolamento, heterogeneidade temporal, heterogeneidade espacial e fibrose predomínio subpleural, periférico, tá bom? Começando agora esse outro assunto, é a pneumonia intersticial não específica. E é legal essa doença porque olha o nome dela, é uma pneumonia intersticial não específica. Isso é muito difícil de ser comentado. Olha como aconteceu isso. Lá na década de 90, como eu já tinha falado, foi feita a primeira classificação dessas doenças. Primeira vez foi comentado algo sobre essas doenças fibrosas pulmonares, tentando estabelecer alguma relação entre essas doenças. E aí pegaram grupos de doenças e fizeram assim. Isso aqui tem tal padrão, de pneumonia intersticial usual. Isso aqui é doença do tecido conjuntivo. Isso aqui é doença por pneumonia de hipersensibilidade. Isso é uma sarcoidose. Então começou a separar doenças que eram mais fáceis de separar. Tudo aquilo que não teve diagnóstico, pegaram no bolo e jogaram lá em 94 dentro de uma entidade só, que era a pneumonia intersticial não específica. Mas ela já foi reconhecida como um padrão distinto. Mas somente em 2002 é que falaram, olha, vamos pegar agora só essas doenças, vamos acompanhar e tentar estabelecer causas para essas doenças. Vamos tentar estabelecer algum curso evolutivo. E aí conseguiram subdividir essa doença lá dentro. Começaram a ver que boa parte dessas doenças eram pneumonias de hipersensibilidade que não tinham mostrado sua característica epidemiológica, morfológica. Algumas eram pneumonia intersticial associadas a doenças autoimunes, que também ainda não tinham manifestado a clínica da doença autoimune. E aí o que fizeram? Começaram a diferenciar pelos principais características dos principais pacientes. Então, ela foi muito associada a pacientes com HIV. Paciente com HIV que começa a ter fibrose pulmonar tem uma fibrose desse padrão, chamado pneumonia intersticial não específica. E esse padrão foi reconhecido em 2002. E aí viu que existem várias causas que podem cursar com esse padrão. Doenças autoimunes, pneumonia de hipersensibilidade, doença do refluxo gastroesofágico, o paciente vai aspirando micropartículas, processos infecciosos virais, doenças virais que não tenham o vírus acometendo diretamente o pulmão, como o HIV. Então, existem as mais variadas causas para esse padrão morfológico. Então, a depender da clínica do paciente que vai determinar o que está causando aquele padrão morfológico. Então, ela é uma pneumonia intersticial, né? A definição dela vai ser uma pneumonia intersticial, supostamente idiopática, que não exibe características de especificidade e que não são enquadradas em outras entidades de pneumopatias intersticiais, que é o que a gente já comentou aqui também. E aí, com relação às causas, a causa dela é incerta, a gente sempre tem que fazer correlação clínica desse paciente, sempre tem que avaliar a clínica correlacionando com o quadro morfológico, seja do exame de imagem, seja da biópsia. Ela é considerada hoje uma doença multifatorial, pode ser causada por vários mecanismos, como, já falado, doença de tecido conjuntivo, exposição a alérgenos, que é a pneumonia de hipersensibilidade, lesão aguda pulmonar, que a gente falou na aula passada, que é o dano alveolar difuso. Quando o paciente sobrevive, ele vai evoluir com pneumonia intersticial não específica. E aí eu coloquei aqui algumas causas possíveis que são comentadas, mas que não têm uma relação ainda completamente estabelecida. E mesmo assim, mesmo dando padrão morfológico, avaliando o paciente, dando diagnóstico, a gente não consegue achar a causa da doença em 10 a 35% dos casos. Ou seja, até um terço dos pacientes ficam sem saber o porquê que eles apresentam a doença. Características clínicas, as mesmas, pessoal. Dispneia, tosse, febre baixa, irregular, pode ter crepitação basal, alguns pacientes apresentam baqueteamento digital, pode ter alteração restritiva. Então, até aqui eu falei praticamente tudo igual a qualquer outra doença pulmonar intersticial, incluindo o que a gente viu anteriormente, foi a pneumonia intersticial usual. Não tem muito diferente, não. Agora, a partir daqui de baixo, a gente já tem algumas características que são mais diferentes.
a gente começa a encontrar anormalidades sorológicas, especialmente relacionadas a doenças autoimunes. Fator reumatoide é observado em até 50% dos pacientes. E o FAN, que é o fator antinúcleo, pode ser encontrado de 1/5 até 1/3 desses pacientes. Então, a gente vê que essas doenças têm uma forte ligação, quando a gente tem a faixa causa infecciosa, elas têm uma forte ligação com doenças autoimunes. Existem casos, a gente chega a discutir isso, e é muito legal nas discussões clínicas. Às vezes eu dou um laudo de pneumonia intersticial não específica, e está clássico, padrão, não tem muita dificuldade, e aí a gente vai discutir lá, e aí fala, mas não achou causa, não achou causa. Aí a gente fala, mas 1/3 dos pacientes não vão ter causa conhecida. E aí quando passa 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de diagnóstico do paciente, o paciente vai e abre um quadro de doença reumatológica, de doença autoimune. Então, o que a gente vê, e também isso já é discutido na literatura mundial, é que os pacientes podem ter essas repercussões antes mesmo de já ter o diagnóstico da doença autoimune. Muitas vezes o paciente abre o quadro da doença autoimune como uma fibrose pulmonar. Então, essa pneumonia não específica, ela é mais intensa em lobos inferiores, ela tem 50% de distribuição periférica, 50% de distribuição difusa, então ela é bem variada a distribuição dela. A característica dela, ela tem uma homogeneidade temporal, diferente da anterior, que era heterogeneidade temporal. A gente tem uma heterogeneidade temporal, a gente tem uma homogeneidade temporal e espacial aqui. O pulmão acometido vai ser acometido por igual ao mesmo tempo, da mesma forma. E a característica dela é que ela vai alargar todos os septos alveolares de um lóbulo pulmonar. A gente não tem alvéolo normal dentro de um lóbulo, ela vai afetar o lóbulo como um todo. Olha aqui, então a gente tem um septo alveolar, não tem nenhum septo normal, todos estão acometidos. A gente tem os espaços aéreos, mas não consegue fazer troca gasosa, porque a barreira alveolar está muito espessada e fibrosada. Então aqui mais um outro, a gente vê que todos os alvéolos estão comprometidos. Aqui é uma coloração do tricrômico mostrando em azul áreas de fibrose. Então, olha, minha gente, o que aconteceu. Onde a gente deveria ter apenas um pouquinho de tecido conjuntivo sustentando os vasos, sustentando o epitélio para fazer a hematose, a gente agora tem fibrose. O paciente não consegue fazer hematose em um alvéolo como esse aqui. Isso é um espaço morto, não funciona. Mais um outro assunto, a pneumonia organizante criptogênica. A pneumonia organizante criptogênica, ela é uma pneumonia chamada também pneumonia de organização, e o nome criptogênico já fala, de causa desconhecida. Ela antigamente era chamada de BUP, aí houve uma modificação, em que BUP passou a ser uma alteração morfológica, e pneumonia organizante criptogênica passou a ser o diagnóstico desse paciente. Existem diversas condições que podem cursar com BUP, com essa pneumonia de organização. No entanto, para ser considerada criptogênica, a gente tem que excluir todas as causas conhecidas. Então, se tem algum vírus, se usou algum medicamento que dá toxicidade ao pulmão. Então, qualquer coisa que possa dar alteração do tipo BUP, que é BOOP, se tiver causa conhecida, não é organizante criptogênica. Para ser criptogênica, não pode ter causa conhecida. Geralmente, ela comete indivíduos por volta dos 55 anos de idade. A evolução dela é a evolução mais aguda e subaguda, com duração em média de até 3 meses, que responde muito bem ao uso de corticoide. E aí já vale ressaltar, toda doença que tem mais inflamação do que fibrose vai responder bem aos anti-inflamatórios, especialmente aos anti-inflamatórios esteroidais, tá bom? E aí, microscopicamente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma proliferação de tecido de granulação. O que é tecido de granulação? É um tecido conjuntivo jovem. Mas essa é mais fácil de ver, forma uma bolinha de tecido conjuntivo jovem no meio do parênquima pulmonar. E muitas vezes ele vai se projetar para o interior de um espaço aéreo. Então, olha aqui. Aqui a gente tem uma proliferação de tecido jovem. E olha o espaço aéreo aqui. O espaço aéreo deveria estar como? O espaço aéreo deveria estar assim. E o que aconteceu com o espaço aéreo? Está crescendo uma bolotinha aqui, ó,
está chegando, se projetando para dentro do espaço aéreo. Então, essa parte aqui, que deveria ser todo espaço aéreo, está apresentando esse tecido conjuntivo jovem se proliferando. Isso é alteração tipo BUP. Isso, se não tiver causa conhecida, vai ser uma pneumonia organizante criptogênica, que é uma doença que não tem causa, acontece preferencialmente em homens acima de 50 anos de idade, homens ou mulheres acima de 55 anos de idade, que respondem bem ao uso de corticoide. Então aqui, ó, cada bolotinha dessa corresponde a uma proliferação fibroblástica, né, que é uma alteração tipo BUP, uma pneumonia em organização. É difícil de ver, eu sei. Não se preocupe, eu jamais vou colocar uma foto disso na prova para vocês. E aí, outro grupo de doenças. Então, nós já falamos da pneumonia intersticial usual, da pneumonia intersticial não específica, nós já falamos da alteração tipo BUP e agora envolvimento pulmonar por doenças do colágeno vascular, ou seja, doenças autoimunes. Corresponde a um grupo muito heterogêneo, muito variado de doenças e de padrão morfológico também. Geralmente, essas pessoas podem ter comprometimento das vias aéreas, dos alvéolos, dos vasos sanguíneos e da pleura. Ou seja, o paciente pode comprometer tudo de dentro do pulmão. E aí ele pode proceder, acompanhar ou suceder o aparecimento dessa doença sistêmica autoimune. Como eu já falei anteriormente, às vezes o paciente ele não tem nada clinicamente, ele abre o quadro pulmonar, faz a biópsia, dá um padrão morfológico, existem alguns padrões morfológicos associados a essa doença de tecido conjuntivo, entre eles um padrão morfológico chamado centrado em via aérea ou bronquiolocêntrico, e aí faz esse padrão morfológico e não tem nada. E aí acompanha, 6 meses depois, 1 ano depois, o paciente vai e abre o quadro da doença autoimune. Então, isso deve ser sempre lembrado. Então, todo paciente que ainda não abriu o quadro, não abriu a manifestação, ele pode depois manifestar dessa forma, tá bom? E aí, a progressão dessa doença, geralmente, ela é mais lenta, né? Ela tem um melhor prognóstico, e a gente faz o quê? Trata a doença autoimune e o paciente responde bem. Como é que a gente trata a doença autoimune? Com imunossupressores, incluindo os anti-inflamatórios e esteroidais, incluindo os corticoides. E aí, como também já falei, os padrões morfológicos podem ser os mais diversos, os mais variados, tá bom? Aqui existem algumas formas de acometimento pulmonar a depender da doença. Quero que vocês decorem? Não, não é para decorar. Não precisa saber isso aqui. É só para saber que nós podemos ter acometimento de via aérea, de alvéolo, de vasos, de pleura, até do diafragma da parede torácica também pode ter acometimento. Então é só para saber que a gente pode acometer todas as regiões do pulmão com os mais variados padrões morfológicos. Às vezes com padrão morfológico de pneumonia intersticial usual, às vezes com padrão morfológico de pneumonia intersticial linfocítica, que a gente nem vai comentar hoje, às vezes de pneumonia intersticial não específica, às vezes como dano alveolar difuso, pneumonia organizante criptogênica. Então, os mais variados padrões. Só para lembrar que posso fechar de várias causas. É por isso que patologista não fecha diagnóstico. O patologista dá o padrão morfológico, uma ou outra característica que a gente consegue ver a mais na histologia, e aí tem que sentar com radiologista e pneumologista para poder fechar esse diagnóstico, tá bom? E aí, com relação à histologia, eu falei que pode ter o padrão mais variado, mas existe alguma característica que permita a gente a dar um indício de que poderia ser uma doença autoimune? Tem. Se a gente parar para pensar, tudo aquilo que tiver característica de órgão que vai produzir plasmócito, que vai produzir anticorpo. Então, se a gente tem muitos agregados linfóides, muitos folículos linfóides com centros germinativos, muitos plasmócitos de infiltrado inflamatório, geralmente mais que 10 agregados ou folículos linfóides por centímetro quadrado. Quando o infiltrado tem muito linfócito e além do linfócito vai ter muito plasmócito, e a gente obviamente não pode ter células que falem a favor de outro diagnóstico. A gente não pode ter granuloma, a gente não pode ter eosinófilos, são de doenças
alérgicas e parasitárias, e pode ter ou não vasculita. Lembrar que algumas doenças do conjuntivo podem ter vasculita associada a ela, né? Então, aqui o padrão morfológico, a gente vê nessa biópsia, olha a quantidade de folículo linfóide, agregado linfóide que está formando. Então, tem uma grande quantidade. Quando a gente começa a ver uma grande quantidade assim, por que tem tanto folículo linfóide? Por que está produzindo tanto plasmócito? O motivo vai ser, a gente vai ter que descobrir, e talvez o paciente tenha aí uma doença autoimune. E aí a gente vê mais aproximado, né, aqui, que ele tem até centro germinativo. Então, ele realmente está ativo e funcionante nesse aqui. Então, aqui aproximando, a gente vê que tem muitos linfócitos. E aí é mais difícil de ver, ó, mas essas células aqui, que tem um citoplasma mais roxinho, são todas plasmócitos. Isso aqui é plasmócito, 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 plasmócito. Então, a gente olhando aí consegue achar alguns plasmócitos na amostra. Então, a plasmócito é a célula que vai produzir o anticorpo. Então, se tem aí, está sendo produzido anticorpo contra alguma coisa. Saindo agora das doenças do conjuntivo, indo para as pneumoconioses. O que são as pneumoconioses? São as doenças que são causadas pela inalação de partículas inorgânicas. E aí o nosso organismo, se não consegue eliminar essas partículas inorgânicas, o que é que vai fazer? Vai tentar isolar essas partículas. E o isolamento dessa partícula vai necessitar de um processo inflamatório e algumas vezes de fibrose intersticial para poder isolar. Então, imagina que partículas muito pequenininhas a gente consegue eliminar pelo movimento ciliar. Partículas que não são tão pequenininhas fica mais difícil de eliminar pelo movimento ciliar. Se a gente faz inalação em pequena quantidade, isso não gera repercussão. Se a gente faz inalação em grande quantidade, isso vai gerar repercussão. Significa dizer que para ter uma pneumoconiose, a pessoa tem que estar sendo exposta frequentemente em grande quantidade a um determinado componente inorgânico. O Brasil é um dos países com o maior número de casos de pneumoconioses, e dentro do Brasil a gente tem que lembrar de Minas Gerais, o próprio nome do estado já fala, Minas. Então, as minas que contêm os minérios podem cursar com pneumoconioses. O desenvolvimento da doença pulmonar, portanto, vai depender da quantidade de material que foi inalado, do tamanho e do poder de flutuação dessas partículas, se elas conseguem ser eliminadas ou não, pelo movimento ciliar, pela produção do nosso muco normal. E também depende da solubilidade e capacidade de estimular uma reação inflamatória. Quanto maior for a reação inflamatória, maior vai ser a clínica. Quanto maior for a reação inflamatória, maior vai ser a área de fibrose pós-inflamação. E aí existem as mais variadas, né, pneumoconioses, com a pneumoconiose do minerador de carvão, que toda pessoa que trabalha com a poeira de carvão, como minério de carvão, paciente que trabalha com combustão de carvão, esses pacientes podem ter muita antracose no pulmão e gerar repercussão. A gente tem a silicose. A silicose é causada pela sílica, são de trabalhadores de fundições, jateadores de areia, e aí jateador de areia lembra de pessoas que trabalham com vidro, né? O jateamento de areia serve para fazer o vidro. Tem pacientes que trabalham em mineração, com laminação. E além disso, a silicose abre porta para tuberculose, não sabe exatamente o porquê ao certo, mas pacientes com silicose têm um risco maior de ter tuberculose. Outra forma de pneumoconiose é a asbestose, que acontece nos abestados. Brincadeira! Então, a asbestose acontece por causa do asbesto, e o asbesto vai estar presente principalmente em algumas minerações. Pacientes que trabalham com construção civil, especialmente aqueles que mexem mais com cimento, ou ainda que fazem laminação. Então, são os principais pacientes que a gente deve se preocupar em ter uma pneumoconiose pela asbestose, pelo asbesto. E aí, para finalizar a aula, nós vamos falar sobre duas doenças principais agora, nessas doenças granulomatosas não infecciosas. Nós já estudamos que as doenças granulomatosas são aquelas que vão ter granuloma, que é um tipo de inflamação crônica que tem um granuloma, que é aquela inflamação que tem macrófagos, epitelioides se agrupando, que podem formar ou não células gigantes.
Existe um assunto que é chamado doenças granulomatosas pulmonares, que é um capítulo imenso entre doenças infecciosas e não infecciosas. Das doenças granulomatosas não infecciosas, nós também temos uma grande quantidade de doenças. Desde a que nós vamos falar hoje, que vão ser a pneumonia de hipersensibilidade, a sarcoidose, até outras doenças como vasculites, reações a drogas. A gente vai comentar sobre vasculites, mas as outras causas mais raras a gente não tem como aprofundar, porque é uma quantidade muito grande de causas que poderiam cursar com doenças granulomatosas. Então, nós vamos focar primeiro na sarcoidose, que lá na epidemiologia ela estava entre os primeiros lugares. A sarcoidose é uma doença sistêmica, ainda com causa não completamente reconhecida. Já se sabe que existem fatores ambientais e fatores genéticos que vão agir de maneira multifatorial, estimulando, desencadeando, dando o gatilho para essa sarcoidose. Mas a gente não sabe exatamente o que está causando a sarcoidose. Qual é o gatilho específico, por que aconteceu, isso ainda não é completamente esclarecido. Morfologicamente, sarcoidose lembra muito a tuberculose. E um fato engraçado é que se acredita que uma das causas da sarcoidose seja a própria tuberculose. Seria uma forma de manifestação diferente às pessoas que já tiveram exposição ao micobactério tuberculose. Só que isso ainda também não é completamente definido nem completamente esclarecido. Ela vai ser uma doença caracterizada pela formação de granulomas sem necrose. Então, os granulomas são do tipo não caseosos. Isso acontece em várias partes do corpo. O pulmão é uma das principais localizações da sarcoidose. E muitas vezes o pulmão é a única localização da sarcoidose. Mas ela também pode acontecer na pele, no baço, no fígado, nos rins. A gente tem até um caso lá no laboratório de uma biópsia renal que o paciente tinha sarcoidose dentro do rim. E lembrar especialmente, depois dos pulmões, lembrar dos linfonodos mediastinais, que é uma dica muito importante. Muitas vezes a gente não sabe se é uma sarcoidose ou patologia, e a gente pergunta para o radiologista, tem linfonodos aumentados, como é que está? Tem em outras partes do corpo? Se tiver linfonodo, biopsia o linfonodo para poder avaliar. Às vezes lá pode dar a dica se é uma sarcoidose ou uma tuberculose. A manifestação clínica da sarcoidose, como ela pode acometer diversos órgãos e sistemas, vai ser uma manifestação clínica muito variada. Geralmente, ela vai ser caracterizada pelo comprometimento de linfonodos mediastinais, especialmente os linfonodos hilares, e comprometimento do interstício pulmonar predominante próximo à via aérea, ou seja, bronquiolocêntrico ou centrado em via aérea. A gravidade é muito variável de paciente para paciente e também é muito previsível. Tem paciente que começa a doença bem e progride de maneira mal. Tem paciente que começa a doença mal, faz uso do imunossupressor e regride bem a doença e se mantém estável. Então, além dela ter uma característica clínica variada, ela ainda pode ter um curso clínico muito imprevisível para cada paciente. Existem vários estágios da sarcoidose, a gente pode classificar do estágio 0 até o estágio 4. O estágio 1, né? O 0 é que não tem praticamente nada. O estágio 1 corresponde à maior parte dos casos, é aquele que tem os linfonodos mediastinais, hilares, e o comprometimento do parênquima pulmonar. Essa é a principal apresentação clínica do paciente com sarcoidose, mas em 30% dos casos eles ainda podem apresentar, além disso, ele pode ter um padrão intersticial difuso lá do parênquima pulmonar e não nodular. Em 10% dos casos, ele tem a doença difusa do pulmão sem ter comprometimento linfonodal. E em outros 10% dos casos, ele pode ter fibrose pulmonar sem evidência com evidência de favela-lamento, mas ele vai ter os granulomas também. Ou seja, sarcoidose pode tudo. O que eu tenho que guardar? Granulomas em região mais central. Lembrar que as pessoas podem ter acometimento difuso, então pode ter lesão em pele, chamados eritemas nodosos. Geralmente são mulheres mais jovens, por volta dos 30 e poucos anos, quando começa a apresentar o caso, mas qualquer idade e sexo também pode apresentar. Aqui são os principais locais de acometimento. Primeiríssimo lugar, o pulmão, seguido de pele, linfonodos, olho e fígado.
Aqui, o aspecto morfológico, cada bolinha dessa corresponde a um granuloma. Então, a gente tem aqui o componente granulomatoso, composto por macrófagos epitelioides agrupados. Aqui a gente consegue ver mais granulomas, olha a quantidade de granuloma. E aí, saindo da sarcoidose, indo para outra doença granulomatosa, a pneumonia por hipersensibilidade. Também é uma doença inflamatória, crônica, granulomatosa, imunologicamente mediada. Geralmente, ela acontece por uma inalação da variedade de substâncias orgânicas. Então, vejam que pneumoconiose é como se fosse a hipersensibilidade, mas as substâncias inorgânicas. E a pneumonia de hipersensibilidade é contra substâncias orgânicas. Pode ser um corpo estranho, pode ser um antígeno, pode ser reação de hipersensibilidade local, pode ser pena de galinha, pode ser, deixa eu ver mais, mofo também pode ser. Então, os mais variados agentes que cursarem com hipersensibilidade, se ele for orgânico, ela vai ser considerada a pneumonia de hipersensibilidade. A atopia não é necessariamente um requisito, a dermatite atópica não vai ser um requisito necessário. Alguns autores chegam a questionar o papel do tabagismo. Parece que o tabagismo atua como fator protetor, e guardem essa informação. Isso muitas vezes é cobrado em questão de prova de residência. E, fica a dica. Então, tabagismo parece ter efeito protetor na pneumonia por hipersensibilidade. E por que isso acontece? Parece que o tabagismo, ao levar à agressão das vias aéreas, ele acaba modificando a recepção a esses micro-organismos orgânicos. Então, a gente não tem uma resposta imunológica adequada como deveria ter. E pela falta da resposta imunológica, o paciente não vai desenvolver a pneumonia de hipersensibilidade. Os indivíduos que apresentam uma baixa exposição constante, eles parecem que evoluem para a fibrose, porque uma baixa exposição vai dar inflamação crônica discreta. E aí, inflamação crônica, uma hora vai regenerar, outra hora vai fibrosar. Então, ele pode evoluir com fibrose. O tratamento é baseado com o tratamento imunossupressor, especialmente os esteroides. Então, os corticosteroides correspondem à principal classe farmacológica empregada no paciente com PH, que é a pneumonia de hipersensibilidade. A pneumonia de hipersensibilidade ela tem algumas características morfológicas. Nos primeiros meses, nós vamos ter um processo inflamatório peribronquiolar, porque a partícula estranha vai ser inalada pela via respiratória, então é normal que em torno do brônquio que surjam essas primeiras alterações. E aí nós vamos ter infiltrado inflamatório mononuclear. Sempre que a gente tem alergia ao parasita, a célula do processo inflamatório agudo vai ser o eosinófilo. Aqui também. Então, o eosinófilo inicia lá o processo inflamatório. Mas, rapidamente ou concomitantemente, esse mesmo processo, esse mesmo agente orgânico lá no pulmão estimula a resposta granulomatosa. Então, a gente começa a formar granulomas não necrotizantes. São granulomas frouxos, mal formados. Às vezes, só aparece uma célula gigante multinucleada. E aí, inflamação, uma hora pode fibrosar. Então, a gente começa a ter um espessamento generalizado das paredes alveolares. E a gente começa a ter também infiltrado inflamatório mais crônico, um linfocítico difuso. Vai evoluindo, o que é que a gente vai ter? Um processo inflamatório de leve a moderado, e agora a gente começa a abrir portas para o processo de fibrose. Então, a evolução, a gente sai da inflamação e vai para a fibrose, começa a fibrosar mais. No estágio final, às vezes tem tanta fibrose que a gente costuma chamar de pulmão terminal. Assim como todo órgão tem um estágio final das doenças, o pulmão também tem. É a fibrose pulmonar difusa. Então, ele pode ter um pulmão terminal. E aqui também pode ter faveolamento. Então, normalmente, fibroses muito acentuadas cursam com faveolamento. Então, agora vamos pegar esse assunto de pneumopatias intersticiais e trazer alguns casos clínicos para ver o que é que a gente acha que vai ser. Então, uma paciente de 59 anos de idade, sexo feminino, diarista, iniciou em 2010 um quadro de tosse seca que piorava com exposição a odores fétidos e mofo. Então, a gente tem exposição a possíveis fatores alergênicos orgânicos. Na ocasião, a dispneia dela era MMRC 0, ou seja, praticamente nada, mas evoluiu ao momento da consulta com MMRC 1.
Queixava-se de dor na região de cintura escapular, também artralgia nas mãos. Então, tem fator que pode sugerir uma doença autoimune. Refere pirose com regurgitação frequente. Regurgitação frequente pode ser uma doença do refluxo gastroesofágico, aspirando o ácido do estômago. E a tomografia? A tomografia mostrou áreas difusas de vidro fosco com infiltrado intersticial periférico, poupando região subpleural sem favela-olamento. Então, aqui está meio que afastando a pneumonia intersticial usual, porque poupa a região subpleural e não tem favela-olamento, que são duas características da pneumonia intersticial usual. Então, vamos agora ver. Então, a fibrose que nós estamos vendo aqui, então aqui ó, tem bronquíolo, e esses bronquíolos estão comprometidos ao redor por fibrose. Tem um pouquinho de fibrose aqui nessa região abaixo da pleura, mas muito discreta. Mas aqui, ó, bronquíolo, um monte de bronquíolo com fibrose e inflamação ao redor. Bronquíolo, e olha ao redor do bronquíolo, pura fibrose e inflamação. Olha o que apareceu no intestício. Eu tenho no intestício uma célula gigante multinucleada. Conceitualmente, uma única célula gigante multinucleada já é um granuloma. Essa célula está fagocitando cristais de colesterol. Isso pode acontecer, não é nada atípico nem diferente, não. Então, ela está fagocitando um cristal de colesterol. Então, eu tenho a pneumonia que acomete bronquíolos, brônquios, que dá fibrose, inflamação e tem granuloma. Granuloma, qual foi os assuntos que deram granuloma? Sarcoidose e pneumonia de hipersensibilidade. Na sarcoidose a gente falou de inflamação, de fibrose acentuada. Não. A gente falou disso em pneumonia de hipersensibilidade. Isso aqui é uma pneumonia de hipersensibilidade. Aqui, ó, mais célula gigante, multinucleada, dentro da via aérea. Isso aqui, ó, é pigmento de antracose, é normal ter, não é anormal, isso é normal. Então, nós tivemos aí uma elucidação final com a pneumonia de hipersensibilidade. Só lembrando, pessoal, a partir de agora as aulas vão ser colocadas no Blackboard. Por quê? Porque no Blackboard eu consigo ver quem acessou e quem não acessou a aula. Outra coisa, da aula passada ninguém me fez nenhuma pergunta. Façam perguntas, vocês têm aí tempo de fazer pergunta, eu vou responder essas perguntas, vou gravar um vídeo respondendo as perguntas desse mesmo estilo. Então façam perguntas, vamos interagir, não deixa passar não. Esse módulo de educação continuada, ela depende muito do aluno. E vocês são alunos de medicina, vocês são alunos que têm aula de manhã e à tarde. Se vocês não estiverem assistindo aula regularmente, se não estiverem estudando regularmente, quando vocês voltarem às aulas, vão estar com os assuntos muito acumulados. Não deixem isso acontecer. Por quê? Porque quando vocês voltarem, todas as disciplinas vão estar em atividades avaliativas. Então, vai ser avaliação atrás de avaliação. Assunto acumulado em cima de assunto acumulado. E vocês não fizeram prova nem dos primeiros assuntos ainda, a depender da matéria. Então, não deixa acumular. Nós não podemos deixar acumular. Nós temos que fazer o melhor para vocês. Então, tentem estudar, que o melhor que a gente consegue fazer no momento é isso, desse isolamento social. Então, se mantenham sempre atualizados, estudem, façam as perguntas. Vocês podem ver que aqui, como não tem essa interação, as aulas estão sendo mais curtas, então vocês conseguem ter aulas mais rápidas aqui. Todo o assunto está sendo dado, mas quer queira, quer não, na aula a gente acaba lembrando uma coisa, alguém faz uma pergunta, puxa um gatilho e acaba puxando um outro assunto. Mas não deixa de estudar. Não deixa de fazer pergunta. A hora de fazer pergunta é agora. Não deixa acumular para perguntar tudo depois, não. Como já falado, só trazendo de novo, a gente vai tentar, quando voltar, o que eu vou tentar fazer é levar mais aula prática do que aula teórica, para a gente poder revisar esses assuntos, tá bom? Então, boa aula, boa revisão, boa sorte para todo mundo aí. Espero que vocês se mantenham firmes nessa forma de educação continuada. A FASEG já lançou portaria até o dia 17. Vamos ver se vai continuar apenas até o dia 17, porque as portarias que estão sendo lançadas no MEC agora já estão pedindo a extensão até o dia 30 de abril. Vamos fazer conforme a FASEG, né, ditar as regras e vamos tentar fazer da melhor forma, e a FASEG também está fazendo da melhor forma. Só para vocês terem ideia de como isso está sendo importante,
As pessoas que estão à frente lá na FASER estão tendo que fazer relatório com todas as aulas que já estão sendo dadas a cada 2 semanas, os assuntos que foram dados de cada professor, de cada disciplina. Então, o trabalho por trás disso aqui está sendo muito grande. Então, vamos tentar fazer o melhor, tá bom? Então, boa aula. Falou, pessoal.